Queridos, vamos meditar na palavra de Deus esta noite. Vamos abrir no livro de Jonas, no capítulo 1. Deus quer falar conosco esta noite, irmão, nos dá lições aqui maravilhosas através da vida do profeta Jonas. Vamos meditar Jonas capítulo 1, a partir do versículo 1. Quem for achando vai dizendo amém. Eu vou ler todo o capítulo 1, irmãos, até o versículo 17, porque para a gente ter uma noção geral. Todos acharam? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de se quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormiu um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam cada um ao seu companheiro: vide e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. No versículo 8, irmãos, então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram-lhe: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhe disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Versículo 15. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, queridos? Pai, eu confirmo a oração que teu filho já fez pela minha vida, e vem nos direcionar, Pai, esta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, esse texto de Jonas, irmãos, tem tantas lições para nossas vidas, irmão, mas são tantas lições que eu tive que resumir para fazer essa mensagem. E enquanto eu estava aqui lendo, Deus já estava me dando outras mensagens, porque são mensagens demais, irmãos, que nós podemos aprender com essa história, irmão, desse profeta
era um profeta de Deus, tá certo? Era alguém, irmãos, enviado de Deus, mas só que Jonas, irmãos, ele tinha algumas coisas que nós vamos ver esta noite, né, que resistiam a Deus. E Jonas, irmãos, ele era um profeta hebreu, ele provavelmente foi o primeiro profeta enviado fora dos termos de Israel, porque aqui Nínive era uma cidade, irmãos, que fazia parte do território assírio. E ele, mais ou menos há 8 séculos antes de Cristo, foi enviado para pregar para este povo. Jonas, ele tinha algumas coisas, irmãos, engraçadas. Ele ficou conhecido como o profeta fujão, porque fugiu da missão que Deus havia lhe dado de pregar para esse povo. E, queridos e amados irmãos, ele era aquele profeta, irmãos, pelo menos aqui dá para a gente dizer que ele era aquele camarada, fujão, que dizia, pode contar comigo, mas quando Deus chamou, ele... Você já viu aquelas pessoas? Conte comigo, eu estou aqui para fazer a obra, mas quando chama, ele pega o outro caminho, né? Então, Jonas era assim, irmãos. E ele era tão assim, irmãos, Jonas, que a gente vê, ele conseguiu relaxar, irmãos. Ele desceu para o navio para dormir enquanto estava todo mundo desesperado. Jonas, irmãos, ele fica também, nós vamos ver lá no capítulo 4, que ele fica revoltado com Deus, irmãos, porque ele queria, irmãos, ver a cidade de Nínive morta ao invés de salva. E ele fica chateadinho com Deus, porque Deus quer salvar aquela cidade. Nós vemos também, irmãos, aqui, que Jonas, ele pagou para entrar no navio, ele pagou para não obedecer a Deus. Ele pagou, irmãos, para fugir de Deus. Ele pagou para entrar na contramão de Deus. Você já viu isso, irmãos? A pessoa pagar para ir na contramão de Deus. E esses 4 capítulos, irmãos, vou dar aqui rapidamente para que a gente possa compreender tudo o que aconteceu na vida de Jonas e o que a palavra de Deus quer nos instruir. No capítulo 1 que nós acabamos de ver aqui, irmãos, a gente vê o chamado de Jonas e a fuga dele. Ele foi chamado por Deus para uma missão, mas ele foge. No capítulo 2, nós vamos ver, irmãos, já ele dentro do peixe, do grande peixe, e ali, irmãos, ele faz uma oração e há o salvamento, porque Deus ouve a oração dele. No capítulo 3, ele, depois que o peixe deixa ele na praia, ele se arrepende e aí vai fazer aquilo que Deus chamou, deixa o capítulo 1, vai pregar a Nínive, e ali o povo se arrepende através da pregação dele. Mas quando volta para o capítulo 4, irmãos, a gente vê um Jonas descontente, porque o povo se arrependeu. Ele pregou, ele não esperava que o povo se arrependesse, o povo se arrependeu, e agora ele está descontente com Deus, porque o povo se arrependeu, e Deus não vai mais destruir aquele povo. Amém? Mas dentro disso tudo, nós vamos ver algumas lições na vida de Jonas, dessa história. A primeira está no versículo 1 e versículo 2, que é no seu chamado. Deus chama Jonas para uma missão. E veio a palavra de quem, irmãos? Do Senhor, a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, ou seja, prega contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Então, a gente vê aí o chamado do Senhor, né? E a gente vê, irmãos, a primeira lição, qual é? Jonas, irmãos, ele finge aqui estar obedecendo a Deus, porque quando Deus o chama, ele se levanta verdadeiramente. Quem o visse, pensava que ele ia obedecer à voz do Senhor. A gente vê aqui, irmãos, um Jonas, irmãos, que tinha uma sensibilidade, uma capacidade de ouvir a voz de Deus. Ele ouviu a instrução de Deus, o chamado do Senhor, ele se levanta, mas na hora H, irmãos, ele foge. Ele foge. Ele fingiu que ia obedecer a Deus, mas fugiu. Ele se levanta.
Quem vê, irmão, parece até que ele vai obedecer a Deus, mas ele foge. Ele ouve a voz de Deus, ele se levanta depois da voz de Deus, mas ele faz o contrário do que Deus quer, ele foge da missão. Que essa, irmãos, não seja a realidade de muitos de nós aqui esta noite. Temos ouvido a voz de Deus, nos levantamos, mas não fazemos. Ou fingimos que estamos fazendo, ou fingimos que vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Que essa, meus irmãos, não seja a nossa realidade. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje, irmãos, tem muita gente fingindo obedecer a voz de Deus e não está obedecendo. Então, a primeira lição que eu vejo aqui é essa, irmãos, que ele fingiu estar obedecendo a voz de Deus, mas não obedeceu. A segunda lição, irmãos, é que quando Jonas escolheu desobedecer a Deus, ele só desceu, irmãos. Ele só desceu. A gente vê no versículo 3, que, porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, começa a descer. Achou o navio que ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem. Aí ele desceu para Jope. No versículo 5, irmãos, a gente vê que ele desceu para o porão, porém desceu ao porão do navio. Depois, irmãos, a gente vê, queridos e amados irmãos, né? Ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, para pegar o navio, desceu para o porão, e depois ele desce mais ainda para o ventre do peixe. Por que que isso acontece, irmãos? Por que que Jonas só está descendo, irmãos? Jonas só está descendo, irmãos, porque, queridos e amados irmãos, quem foge de Deus está sempre, irmãos, numa decrescente e nunca, irmãos, numa ascendente. Quem foge de Deus, irmãos, está sempre buscando ir para baixo, irmãos. Quem foge da presença de Deus, irmãos, a cada dia mais ele vai para baixo. Amém ou não amém? Queridos e amados irmãos, que esta palavra nos sirva de alerta. Que esta palavra venha, irmão, nos despertar. Porque tem pessoas, irmãos, que está vendo tudo indo de ladeira abaixo, está tudo indo para baixo, descendo, irmãos, e continua na desobediência. Queria ver 2 amém. 2 amém, tá? Já. Porque tem gente que está assim, irmãos, vivendo na desobediência à vontade de Deus, as coisas não andam, só vai para baixo, mas a pessoa continua, irmãos, na desobediência a Deus. Que isso nos sirva de lição, irmãos. Porque, queridos e amados irmãos, eu e você, nós devemos descer, sim, irmãos, mas só se for nos degraus da humildade, irmãos, na presença do Senhor. Nós devemos descer cada dia mais, irmãos, se for para os pés de Jesus, irmãos. Agora, descer por causa de desobediência a Deus, não. Não. Descer é para ir para os pés de Jesus. Amém? Eu vejo no versículo 8, irmãos, uma outra lição para quem está pegando o rumo contrário daquilo que Deus quer. Quem está fugindo da missão do Senhor. Então lhe disseram, já o navio lá estava em tempo de partir, a tempestade, os homens se cercaram de Jonas. Declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal. Vem cá, qual é a tua ocupação? Quando eles perguntam, irmãos, qual é a tua ocupação? Que ocupação é a tua? Sabem por que eles fizeram essa pergunta para Jonas, meus irmãos? Você sabe o que isso significa, irmãos?
Isso significa, irmãos, que ninguém sabia que Jonas era um profeta de Deus. Ninguém identificou Jonas, irmãos, como um profeta do Senhor. Você sabe por quê, irmãos, que ninguém identificou ele como um profeta de Deus? Porque quando, irmãos, nós tomamos atitudes diferentes do padrão de Deus, irmãos, quando, meus queridos e amados irmãos, nós tomamos atitudes, irmãos, errôneas, elas vão roubar a nossa identidade. Ninguém conheceu Jonas como um profeta de Deus, porque as atitudes dele, irmãos, não o demonstravam como um profeta de Deus. E essas atitudes, irmãos, roubam a nossa identidade. Deixa eu dizer qual é a tua identidade. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma jovem, um jovem de Deus. É essa a sua identidade. E aonde você estiver, as pessoas têm que ver em você a sua identidade de um cristão, de um servo, de um filho, de uma filha de Deus. Amém, irmãos? Então, meus queridos e amados irmãos, a gente tem que se lembrar, irmãos, que há um inimigo trabalhando dia e noite para roubar a nossa identidade. Há um inimigo trabalhando dia e noite, muito mais também, irmãos, para nos separar de Deus. A gente não pode permitir, irmãos, que o diabo roube a nossa identidade de filhos de Deus. Quem já recebeu Jesus? João capítulo 1, versículo 12. E todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Nós não podemos, irmãos, permitir que o inimigo roube a nossa identidade. O Filho de Deus, irmãos, é luz nesta terra, é sal aqui, e aonde a gente chegar, irmão, vai ter diferença, porque o Filho de Deus chegou, a filha de Deus chegou. Qual é a tua ocupação? Eu sou uma serva, eu sou um filho de Deus. Então a gente tem que vigiar com as nossas atitudes, irmãos, para que não roubem a nossa identidade. A gente tem que vigiar com a boca. Crente que fala palavrão não é padrão moral de Deus. Crente, irmãos, que anda murmurando, crente que anda, irmãos, dando mau testemunho. Não, essa não é a sua identidade. A sua identidade é de abrir a boca para abençoar, para orar, para profetizar, para proclamar a palavra de Deus. É essa a sua identidade. Aleluias. Agora, irmãos, por que Deus, irmãos, fez todo esse mover? Porque Deus queria salvar, irmãos, um povo, mas Deus também queria, e é essa outra lição, irmãos, salvar Jonas também. Mas salvar Jonas de quê? Se ele era um profeta de Deus. Deus queria salvar Jonas, irmãos, da sua desobediência e da sua falta de amor pelo próximo. Porque, querida, Jonas, aqui a gente vê as duas coisas acontecendo na vida dele. Desobedecendo a Deus e também não tinha um mínimo de amor pelo um povo perdido. Eram assírios, não eram hebreus, mas se Deus mandou é porque Deus queria alcançar aquele povo. Então, meus queridos e amados irmãos, não é à toa, irmãos, que esse livro de Jonas fala mais do pecado de Jonas do que do pecado de Nínive. Porque Deus queria salvar Jonas. Então, Jonas aqui, irmãos, é exposto que ele era um homem de Deus, um profeta de Deus, era do povo de Deus, mas estava precisando, irmãos, ser lapidado pelo Senhor para que Deus o salvasse verdadeiramente. Amém, irmãos? Porque, irmãos, quando nós somos desobedientes a Deus, irmãos, nós ficamos com o nosso coração frio, irmãos, também com relação à necessidade do nosso irmão. Quando nós estamos em desobediência a Deus, nós também, irmãos, ficamos gelados e não nos preocupamos com a necessidade do nosso irmão.
Era assim que Jonas estava vivendo. Aí, irmãos, se nós escolhemos desobedecer a Deus, irmãos, nós deixamos de amar. Nós deixamos, irmãos, de amar nosso próximo. Nós deixamos, irmãos, que a dor do outro não vai doer mais em nós. Nós ficamos insensíveis à dor dos nossos irmãos. Porque nós sabemos muito bem, né, irmãos, que a cruz simboliza isso, o relacionamento com Deus, na vertical e na horizontal, o relacionamento entre os irmãos. Então, irmãos, o cristão, ele tem que ter também esse amor para com Deus e amor para com os irmãos. O Senhor Jesus que ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, a gente tem, irmãos, esses dois eixos do amor que deve ser exercido nas nossas vidas. Mas quando a gente deixa de amar ao Senhor, porque a gente desobedece a Ele, a gente também vai deixar de amar o nosso irmão. E aí, queridos e amados irmãos, essa desobediência a Deus vai nos distanciar não só de Deus, mas também, irmãos, das pessoas que necessitam da nossa ajuda. Amém, queridos? Então Deus queria também salvar Jonas, queria salvar ele, porque ele estava em desobediência ao Senhor, não demonstrando amor a Deus, nem para com aquele povo. Ele estava sendo um homem de Deus, tinha um ministério de Deus, estava com o povo de Deus, mas estava distante daquilo que Deus queria para ele e quer para nós. Amar a Deus e amar nosso próximo. Amém, queridos? E aí, queridos, como é que Deus faz, irmão? Deus é muito... Irmãos, o modo de Deus trabalhar, a gente não consegue conceber. Só depois que a história está terminada, que a gente vai ler, e a gente vai ver como Deus é interessante, irmão, no seu modo de nos trabalhar com a gente, pastor. Por quê, irmãos? Deus queria salvar Jonas, amém? Aí o que é que Deus faz, irmãos? Deus envia Jonas, irmãos, para sarar um povo que havia ferido eles. Olha aí como é que Deus faz, irmão. Porque, queridos, esse povo, irmãos, de Ninivita, que eram assírios, eles eram conhecidos pela forma cruel deles tratarem os inimigos deles. Irmão, esse povo, a gente dá uma lida na Bíblia, a gente vê como eles eram cruéis, irmãos, com os seus inimigos. Por isso, irmãos, é que Jonas preferia ver eles destruídos do que ver eles salvos. Porque sabia que era um povo, irmãos, cruel. E quantas vezes a gente faz assim, né, irmãos? Quantas vezes a gente faz assim? Eu pregar a palavra para isso aí é ruim. Isso aí não respeita ninguém. Esse aí não tem jeito, né? Quantas vezes nós estamos que nem Jonas? E muitas vezes, irmãos, prestem atenção, vejam bem, esse povo aqui, irmão, já tinha também maltratado o povo de Israel, eram inimigos. E aí, irmãos, Deus pega um profeta e manda pregar para sarar aquele povo que havia ferido eles. Quem está pegando aí a mensagem, irmãos? É verdade, irmãos, que a gente levar cura para quem feriu a gente é difícil, irmão. Eu não estou dizendo que é fácil, não, eu sei que é difícil. Mas, queridos, nós, irmãos, agora eu vou pegar a palavra do irmão Valdenir. Irmão Valdenir disse o quê? Que as coisas foi se encaixando. Mas quem é de Deus aqui? Quem crê na palavra de Deus? Pois nós vamos se encaixar na palavra de Deus. Vamos se encaixar na palavra. E o que a palavra de Deus diz, irmãos? Romanos capítulo 12, versículo 19 ao 21. Olha só o que a palavra de Deus diz, irmãos. Não é a gente se vingar de quem feriu a gente, não.
A palavra de Deus nos ensina o seguinte: não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança. De quem é a vingança, irmãos? Do Senhor. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, o que você tem que fazer, meu irmão? Dá-lhe de beber, não, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque se você fazer assim, irmãos, você vai amontoar brasa de fogo sobre a sua cabeça. Sabe o que é amontoar brasa de fogo na cabeça de uma pessoa que você está tratando bem? É aquela pessoa que lhe fez mal e você vai tratar ela super bem. Aquela pessoa vai ficar queimando os miolos, irmão, dizer: mas como é que pode um negócio desse? Eu pensei que ele ia me dar um tapa, ia me tratar mal, e aquilo vai ficar perturbando ele não vai conseguir dormir. Como é que pode isso? Eu fiz isso, fiz aquilo com ele, mas ele tratou bem, ele fez o bem para mim, e eu não consigo, está queimando minha cabeça, é brasa demais. Vamos em frente. E aí ele diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o quê, irmão? Com o mal? É se vingando? É perseguindo? É não, irmãos. Vence o mal com o quê? Com o bem, meus irmãos. Então, quem crê na palavra de Deus, pois se encaixe na palavra de Deus. Não queira sair não, viu? Né, irmão Valdemir? Deixa as coisas se encaixando. Amém? Eu creio, então eu estou lá. Essa palavra é para mim. Não seja crente pá. Isso é para o irmão. Eita, isso deu certinho para o irmão. Só jogando para os outros. Não seja crente pá. Seja crente inchado. É para mim. Traga para você. Receba. Amém? A palavra de Deus. Queridos e amados irmãos, qual é outra lição que eu tiro desse profeta do Senhor, irmãos? Olha, irmãos, a gente viu que ele era de um povo e Deus mandou ele pregar a outro povo que não era o povo de Deus. Era um povo até inimigo. Eu aprendo aqui, irmãos, que no céu, o céu, para onde nós vamos, não é de grupinhos, irmão. O céu não tem propriedade particular de Deus. Não é desse grupo ou daquele grupo. Então, irmão, Jonas tinha que deixar o preconceito, irmãos, de achar que só o povo, o seu povo, é que merecia o céu. Ele tinha que acabar com esse preconceito, irmão. Ele não queria ir pregar para outro povo, porque ele achava que era só o seu povo que merecia ir para o céu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. O céu não é loteado por nós não, nem por igreja. O céu, irmãos, e Jonas tinha que mudar a sua mentalidade de pensar: não, só quem merece o céu é esse grupo aqui. Esse grupo aqui não merece o céu. Não somos nós que vamos dizer isso, irmãos. Amém? Não faça acepção de ninguém. Não faça acepção de ninguém. Jonas estava fazendo acepção ao povo de Nínive. Não faça acepção de ninguém, irmãos. Não faça grupos fechados, botando pessoas de fora, afastando as pessoas de Deus. Não há pessoas, irmãos, que a mão de Deus não possa alcançar. Não tem ninguém que Deus não possa alcançar, irmãos. E tem mais, irmãos, se o próprio Jesus não fez acepção de ninguém, quem somos nós para fazer acepção de pessoas? Amém? O céu não pertence a um grupo determinado, não, irmãos, de pessoas. O céu é para quem nasce de novo. Agora o Senhor me traz a memória, mas eu não vou dar esse testemunho, não. Deixa
para outra oportunidade. O céu, irmãos, é para quem ama a Deus. Seja Jonas, ou seja ninivita, mas se ama a Deus, se nascer de novo, é para esses o céu. Não somos nós, irmãos, que vamos deixar essa pessoa, esse grupo fora. Não, Deus veio a este mundo, morreu para a humanidade inteira, para aquele que crê, nascer de novo, esse vai para o céu. Amém? Não tem esse negócio de que só quem vai para o céu é a igreja dessa placa, dessa outra placa. Não, irmãos, quem vai para o céu é quem nasce de novo, tem a vida transformada por Jesus. Amém? Agora vejam bem, irmãos, eu quero ir para o capítulo 2, versículo 10, para a gente ver algo muito interessante, mais uma lição. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra seca. Quem que foi que falou ao peixe, irmãos? O Senhor, né? Se a gente for ver o capítulo 2, irmãos, a gente vai ver que Jonas, quando está lá no ventre do peixe, ele vai orar a Deus. Ele está orando a Deus. Mas lá dentro do ventre do peixe, Deus não falou com Jonas, de maneira nenhuma. E a gente viu no começo que Jonas tinha sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Mas Deus não fala com Jonas, é só ele orando. E às vezes, irmãos, a gente diz, não vou mais orar a Deus não. Porque Deus não respondeu. Porque não ouvi a resposta de Deus. Ele não está respondendo a minha oração. Já há tanto tempo que eu oro. Mas na verdade, irmãos, muitas das vezes, a resposta já veio e nós é que não percebemos. Porque Jonas está orando no ventre do peixe, mas a resposta de Deus já era o peixe, irmãos. Já era o próprio peixe. Porque Deus estava conduzindo, irmãos, ali o peixe, né? Foi Deus que ordenou ao peixe. E às vezes, irmão, nós estamos orando e dizendo, não vou mais orar porque eu não estou vendo a resposta, e Deus está conduzindo o peixe da nossa vida e a gente não percebeu. Muitas vezes, irmãos, Ele não vai responder diretamente para a gente, mas Ele, irmãos, porque às vezes Ele não responde diretamente, às vezes Ele responde indiretamente. Às vezes Ele não vai responder diretamente para a gente, mas vai, irmãos, tocar alguma pessoa para nos ajudar. E isso é a resposta das nossas orações. Vai para aquela pessoa e a pessoa vai nos ajudar. Estão compreendendo, irmãos? O mais importante, irmãos, não é a gente querer ver o modo ou um meio que Deus vai agir, irmãos, a forma que Ele vai trabalhar. O importante para nós é saber, irmãos, que Deus, Ele jamais vai falhar quando o assunto é ajudar os seus filhos. É isso que importa para a gente. Se Deus vai responder diretamente para a gente, ou vai levantar alguém para ser a resposta da nossa oração, é com Deus. Mas importante é a gente compreender que Deus, Ele sempre, irmãos, vai se importar com os seus filhos. Amém, queridos? Então, irmãos, o peixe, irmãos, estava obedecendo a voz do Senhor. Aliás, meus queridos e amados irmãos, nesse livro de Jonas, a tempestade obedece à voz do Senhor, porque nós vimos no começo que Deus deu ordem à tempestade, para se levantar a tempestade. O peixe obedece à voz do Senhor. Só quem está se achando no direito, na razão de não ouvir a voz de Deus é Jonas. Não obedecer. Porque a tempestade obedece, o peixe obedece. E se a gente for ver o capítulo 4, nasce uma abobreira, né? Porque Deus também, ela ouve a voz de Deus. E depois vai um bicho e mata ela, mas também o bicho ouve a voz de Deus. Mas só Jonas está cheio de direito de não querer obedecer a Deus. Meus irmãos, eu quero aqui agora fazer assim, porque o nosso modelo de vida, quem é, irmãos? Jesus. E eu quero que você veja, irmãos,
assim um paralelo entre Jonas e Jesus. Porque isso é muito interessante, irmãos, porque a gente vê, irmãos, que tanto Jonas como Jesus dormiram no meio da tempestade, não foi? Foi ou não foi, irmãos? Jonas desceu para o porão para quê? Para dormir. Jesus estava no barco lá fazendo o quê? Dormindo. Agora, interessante, irmãos, que quando a gente olha para Jonas, ele estava dormindo no barco, mas fugindo da missão. E Jesus, nós vimos domingo, estava no barco, enfrentou a tempestade, mas para fazer a missão, porque ele ia libertar o gadareno. Não foi isso que nós vimos domingo? Então, Jonas está dormindo para fugir da presença de Deus. E Jesus está dormindo, né, no barco, mas para ir fazer a missão de Deus. E a gente pode ver que Jesus, até enquanto ele dormia, ele estava obedecendo a Deus. Amém, irmãos? Agora vejam bem, irmãos, o fato de você estar obedecendo a Deus não vai te isentar de tempestade. Diga para o teu irmão: meu irmão, você é obediente a Deus, mas isso não vai anular as tempestades que podem vir na sua vida. Não anula. Agora também, irmãos, o fato de você estar sendo desobediente a Deus também não vai anular a tempestade na tua vida. Você obedecendo ou desobedecendo, vai vir tempestade. Agora, irmãos, o que obedece a Deus, irmãos, quando chega a tempestade é para promover aquele, irmãos. Aquele que está em obediência a Deus, a tempestade é para fazer ele crescer. A tempestade, irmãos, é para fazer aquela pessoa subir a níveis mais altos de intimidade para com Deus. É para isso que vem a tempestade quando nós estamos na obediência a Deus. É para nos provar e aprovar, nos fazer crescer, amadurecer. Amém, queridos? Mas quem desobedece a Deus, irmãos, e quando chega a tempestade, irmãos, é para que essa pessoa venha acordar. É para que essa pessoa, irmão, venha para os trilhos. É para que essa pessoa, a tempestade, é para tirar essa pessoa do seu lugar e trazer ela para o caminho que Deus quer. Quem está em desobediência a Deus, a tempestade é para isso, irmãos. Amém? Então, meus queridos, eu vejo que é melhor eu passar pela tempestade obedecendo a Deus do que passar a tempestade em desobediência a Deus e rebeldia à sua palavra e à sua missão para a minha vida. Amém ou não amém? Uma tempestade com Jesus, irmãos, se eu estou em obediência a Ele, se eu vou passar uma tempestade com Jesus, para mim essa tempestade vai se tornar calmaria, porque Jesus está comigo. Ou melhor, eu estou com Jesus, né? Amém? Por mais terrível que seja a tempestade, se eu estou com Jesus, ela vai se tornar calmaria. Então a gente vê que Jesus obedeceu e Jonas desobedeceu. A gente vê também, irmãos, agora eu quero que você vá lá para Jonas 3, versículo 4, irmãos, porque, queridos, a gente vê que Jonas desceu 4 vezes, amém? Desceu para Jope, desceu para o barco, desceu para o porão e desceu para o ventre do peixe. Ele desceu 4 vezes. A gente vê que Jesus desceu uma só vez. Jonas desceu 4 vezes para desobedecer. Jesus desceu uma só vez do céu para obedecer e para nos salvar. Aí a gente chega no versículo 4, irmãos. A gente vê, irmãos, olha a pregação de Jonas. Isso aqui depois que o peixe jogou ele na praia, né? Aí ele agora foi fazer a missão que ele era para ter feito no começo. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo, olha a pregação dele. Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, será destruída. Era essa a pregação dele. A gente vê que Jonas, irmãos, olha só outro paralelo com Jesus. Ele pregava, irmão, juízo divino. E sabe o que foi que aconteceu, irmãos? O povo se converteu, olha. O povo abraçou a mensagem dele, olha. E Jesus, irmãos, pregava a misericórdia e o amor divino e o povo rejeitou ele. Dá para compreender? Vê na frente, vamos ver aí o que foi que aconteceu. E os homens de Nínive creram em quem, irmãos? Em Deus.
e proclamaram um jejum, e vestiram de saco, desde o maior até o menor. E esta palavra chegou também ao rei de Nínive, até o rei se converteu, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e assentou sobre a cinza. Isso é arrependimento. O povo se converteu, o povo se arrependeu, e ele pregou, irmãos, a destruição do povo, pregou duro, e Jesus pregou o amor, pregou a graça, pregou a misericórdia, e o povo rejeitou a mensagem de Jesus. A gente também vê, irmãos, que Jonas, irmãos, nós vamos ver, viu, irmãos, que Jonas foi pregar aí, e a gente já viu, ele foi pregar obrigado, viu? Porque ele passou uns dias de estágio na barriga do peixe. Aí que ele foi, obrigado. Jesus veio, irmãos, pregou com amor, por amor, e o povo rejeitou. Jonas foi, pregou, obrigado, e o povo recebeu a mensagem de Jonas. Ele pregou à força, e o povo recebeu a mensagem dele. Jesus veio pelo amor, pregou, e o povo rejeitou a mensagem de Jesus, meus irmãos. E a gente vê também que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e Jesus passou 3 dias e 3 noites, irmãos, no ventre da terra. Jesus passou 3 dias e 3 noites, irmãos, e venceu, irmãos, a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Amém? Um é obediente e outro é desobediente. Para concluir, irmãos, presta atenção. Deus não errou, irmãos, quando escolheu Jonas. Ele não errou, irmãos. Deus não errou quando Ele te escolheu. Deus nunca erra, irmãos. Deus nunca erra. A prova disso, irmãos, que mesmo Jonas, indo no lado contrário daquilo que Deus queria, Deus não levantou ninguém para o lugar dele. Deus poderia ter levantado pessoas para o lugar de Jonas? Podia ou não? Cabra teimoso, vem cá, tem 1, 2, 3, quantos profetas tem em Israel? Mas Deus não botou no lugar, ninguém no lugar de Jonas, porque aquela missão era para ele. Amém? Deus não errou, irmãos, quando escolheu Moisés, Moisés errou. Deus não errou quando escolheu Davi, Davi errou. Abraão errou. Deus não errou, irmão, quando escolheu esses homens, irmãos. Deus não errou quando te escolheu, não, meus irmãos. Então, queridos, pare de estar olhando para as tuas limitações. Pare de estar olhando para você mesmo, irmãos. Porque Deus não vai colocar ninguém no teu lugar, não. Quem tem que fazer a obra é você. Essa missão é para você. Então, não fique olhando para as suas limitações. Amém, irmãos? E eu aprendo aqui, irmãos, para encerrar, que o importante, irmãos, é que Deus sempre tem novos começos para nós, amém? Por mais que Jonas fosse rebelde à vontade de Deus, irmãos, o peixe deixou Jonas na praia. Vejam bem, não era em Nínive, irmãos, em Nínive não tinha praia. E aí, irmãos, deixou ele próximo a Nínive, e novamente agora ele volta lá para o princípio, ele tem a opção, obedecer agora ou desobedecer. Estava começando do zero. A gente vê aí, Arthur, do capítulo 3, versículo 1 até o 4, e vê a palavra do Senhor, o que, irmãos? A segunda vez, a Jonas dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas, e o que ele fez agora? Foi para Tarsis? Não. E foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Agora, irmãos, ele começou tudo do zero. Deus é Deus de novos começos, amém? Só que agora, irmãos, estava tudo diferente. Agora ele decidiu
fazer aquilo que Deus estava determinando, irmãos. Qual é a chance que Deus está te dando para um novo recomeço? É no ministério? É no casamento? É na família? Comece tudo diferente. Faça tudo diferente. Se Deus te dá uma nova chance, irmãos, de você começar outra vez, comece diferente. Comece agora dentro da vontade de Deus. É nos relacionamentos. O que é que você precisa recomeçar na tua vida? Talvez você já quebrou a cara antes, mas agora Deus te dá uma nova oportunidade de você recomeçar. Começa tudo novo, irmãos, e diferente. Começa agora, irmão, dentro da vontade de Deus. Não deixe, irmãos, que a sua vontade, os seus conceitos te façam andar diferente daquilo que Deus tem para a tua vida, que Deus quer para a tua vida, porque Deus quer o melhor para a tua vida, porque Deus quer te direcionar para você alcançar coisas grandes, irmãos, porque a missão que Ele tem para você é uma missão, irmãos, que vai gerar frutos para o reino de Deus. Então, se Deus está te dando uma nova oportunidade, não faça como a Jonas, no começo, mas obedeça ao Senhor. Comece tudo diferente. Comece do zero. Não deixe primeiro passar pelo ventre do peixe para depois obedecer, não, irmão. Não deixe vir primeiro o sofrimento, pagar o preço para depois obedecer, não. Se Deus está falando contigo, começa agora de maneira diferente. Amém?